Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Super Táticos, é o teu podcast, tu já conhece, teu podcast de esportes, de Pelotas para o mundo. Aqui nós tratamos a respeito de todos os temas esportivos, mas principalmente futebol, né? A bola branca, né? Antigamente a bola era branca, agora já tem tantas cores, mas o futebol em especial, agradecendo mais uma vez o teu carinho, a tua companhia e pedindo o teu like, né, professor? Pedindo a tua inscrição, aquela obrigatória ali no YouTube para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão e também para nos seguir no Instagram, no @supertáticos. Vocês vão nos ajudando a fortalecer, a crescer cada vez mais o canal e fazer também um agradecimento a todos que nos acompanharam na jornada esportiva, né, de São Paulo e Grêmio, uma inovação que nós fizemos aqui no nosso canal e que vai se tornar rotina porque mais jornadas esportivas, né, estão por vir. E agradecer demais então a todos que participaram, que mandaram seus comentários e que estiveram presentes conosco no Instagram. E mais uma vez, frente a frente aqui para debater, não podia faltar o professor Marcelo Parmegiani. Tudo bem contigo, professor? Tudo bem, Charles Garcia, e vocês? Tudo beleza? É muito bom saber que vocês estão nos acompanhando, participando. É muito bom saber que todos vocês apresentam também as críticas, os comentários. Afinal, sem críticas, sem comentários, nós não temos como crescer, como expandir o nosso trabalho, que é um trabalho justamente pautado pela participação de todos. Então, claro, né, Charles Garcia? Vai lá, lança o teu like, vai lá, participa. Muito bom saber que vocês estão conosco. E como o Charles falou, nós temos agora, claro, depois do carnaval, né, Charles? E o ano está começando. Recém está começando tudo no Brasil. Mesmo, nós temos agora alguns assuntos quentes mesmo para este episódio de hoje. É isso aí, professor Marcelo Parmegiani. A gente começa falando a respeito de Campeonato Brasileiro de Futebol na Série A, com a participação das equipes gaúchas com Grêmio Internacional, com Internacional e Grêmio, que estão devendo na competição ao longo de 3 rodadas, uma pontuação muito abaixo, mas mais que isso, professor, e para a gente, te convido já para a gente iniciar pelo lado tricolor, pelo lado do Grêmio, que conseguiu vencer uma, é bem verdade, contra o Botafogo, mas um nível de atuação do Grêmio que preocupa a todo o lado azul do Rio Grande e do Brasil. Um futebol pequenininho, sem produtividade, conseguiu um resultado e da forma como foi, porque estava até se encaminhando durante o jogo para perder de novo, preocupa demais o torcedor do Grêmio, professor. Sem sombra de dúvida, o Grêmio não tem um padrão de jogo, o Castro não está conseguindo implantar a sua filosofia de trabalho, a zaga do Grêmio é uma peneira, os laterais do Grêmio são muito fracos, pensando-se em Grêmio de futebol porto-alegrense. O meio de campo do Grêmio é um meio de campo que precisa ser repensado com urgência. Agora saiu o Edenilson. Bom, muitos até estão a afirmar que é um acréscimo para a equipe do Grêmio. Eu fui né? Eu te falei aqui em off que o Grêmio se reforça. Exatamente. Não é mais jogador para jogar num clube do tamanho do Grêmio. Então, o que se percebe é que o Grêmio não tem bons volantes de contenção, não tem bons volantes de saída de bola com aquela qualidade de distribuição de jogo. O Grêmio carece também de extremas com velocidade, sobretudo pelo lado direito. O jogador belga Muzu até é um ponto fora da curva, ele tem feito com muito esforço partidas de razoáveis para boas. Ele tem, claro, os seus erros também, mas é claro que o Grêmio precisa mudar e para mudar vai ser algo muito traumático, vai ser algo muito sofrido. E eu acredito, meus amigos, minhas amigas, que para a mudança do Grêmio só vai ter exatamente a saída de ser a mudança do seu técnico. O Luiz Castro não vai conseguir segurar do jeito que está a coisa dentro da arena e o Grêmio, do jeito que está como sendo mais uma equipe a tomar paulada em cima de paulada, não ganha de ninguém
Aquele jogo contra o Botafogo foi um ponto fora da curva. O Botafogo, aliás, não jogou bem. A defesa do Botafogo falhou demais. Tomou 5. Está muito difícil a situação do Tricolor. A torcida está preocupada e está preocupada com razão, porque o meio de campo do Grêmio não sustenta, não combate e deveria dispensar meia dúzia de jogadores a mais. A limpeza do Grêmio não foi completa e quando a faxina não é feita 100%, a podridão começa a feder, está fedendo dentro do Grêmio nesse momento. Professor, e tem algumas questões internas no Grêmio que a qualidade. Eu vou te citar um jogo do Grêmio São Paulo, no Morumbi. O Luiz Castro começa com um meio-campo mais defensivo e ele tem a presença do Edenilson nesse jogo, em detrimento do William, que começa no banco. Mas ele está tomando 1-0, está tomando um chocolate do São Paulo, que não é lá tudo isso, e pelos 30 a 35 minutos do primeiro tempo, ele não esperou o intervalo, geralmente os técnicos esperam, ele tira o Edenilson e coloca o William. Bom, nota-se que desde a entrada deste jogador do William, que tem qualidade, obviamente, todo mundo sabe, não tem mais aquele vigor físico, obviamente, pela idade. Mas ele começou a jogar muito próximo do Arthur. Por quê? Porque qualidade procura qualidade. Tu não tem um setor de meio campo. O Arthur era uma ilha. O Arthur era uma ilha. Juntou-se ao William. Tá? A ilha aumentou um pouquinho, mas parou por aí. Tem um lance emblemático, professor, que o Grêmio vai atacar pela direita, o que, aliás, foi raridade contra o São Paulo, ainda no primeiro tempo. É um deserto o lado direito do Grêmio. Exatamente. É um deserto. Horrível. E o Arthur está com a bola, ergue a cabeça e vê a passagem do João Pedro. Até aí, ok. E coloca ela no pé do João Pedro, bola rolando. Merengue. Estádio do Morumbi estava muito bom. Não estava excelente, mas muito bom para jogar, né? No pé. E o João Pedro recebe a marcação e devolve essa bola para o Arthur. No queixo. No queixo do Arthur. E o Arthur, com uma certa dificuldade mais com a classe que tem, domina e recoloca essa bola de novo no pé do João Pedro, tipo assim, é assim que se joga. Então, isso é só para citar, tá? Dava pena do Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, tá? Ele tem que, no máximo, cercar zagueiro. O Carlos Vinícius não tem que vir dar combate. O Carlos Vinícius não tem que dar carrinho lá. A bola tem que chegar nele, porque ele é o homem-gol. E o que ele sabe fazer? Tá lá na carteira de trabalho dele, tá? Perdão, não é o português correto, não é o que todo mundo diz. Eu sou um fazedor de gol, tá? Joga em mim que eu vou fazer gol. Ele é um atacante de referência. Ele não tem que armar time, não tem que fazer nada. E ele foi sacado do time. Não dizer, mas tá perdendo. Tá muito mas mal. Não chega uma bola em condições para ele fazer gol. Tá? Os extremas do Grêmio, com muita dificuldade para jogar. O time como um todo. Tá? O Wagner Leonardo, que eu estava até elogiando no primeiro tempo, pelo fato de serem tantos ataques do São Paulo, que ele interveio várias vezes. Só que no final do primeiro tempo ele toma um cartão. E ainda me lembro, comentei com o professor Luiz Arthur aqui, que também, né? Sim. Tinha uma menção aqui que nos ajudou na nossa Grande jornada colega. esportiva. Maravilhosa, né? Vai participar conosco. Maravilhoso. Vezes. E eu comentei com ele depois em off, disse, ele vai ser expulso. Porque são muitos ataques do São Paulo pelo lado dele, tanto ele tira, e ele acabou sendo expulso no lance infantil, porque ele puxou o atacante do São Paulo no meio campo. Agora, ele é expulso também porque tem problema de organização tática, a equipe do Tricolor da capital. O time do Grêmio é um time que não consegue dar uma sustentação de pressão no time adversário sem deixar desguarnecida a sua zaga que fica sem pai nem mãe. Ele fez a falta, Charles Garcia, mas ele estava sozinho. Mas é porque o Grêmio deixa esses buracos na equipe e ele não consegue fazer, digamos assim, um termo usado no vôlei, a rotação necessária para encaixar, porque o Grêmio é desorganizado, como tu disse. Né? Quem é que tem que cobrir? Quem é que era para estar marcando ali no setor de meio campo? Não é o zagueiro. Claro que não. Ali. E outra, não era um ataque promissor, não era nada. Mas na cabeça do jogador, se ele passa por mim, tudo bem, ele tem meio campo para correr. Mas depois de mim tem quem? O goleiro. Eu vou fazer a falta. Tá? Claro, ainda assim não deveria, porque tinha todo o meio campo e tal, mas é complicado tu ver um time bagunçado. Muita bagunça. Não é? E aí quem é a culpa, professor? É simples. Luiz Castro. Mas é lógico. Tá? Eu não sei, e concordo com o professor, a gente conversa muito em off também, de que o Luiz Castro não vai segurar esse rojão. Não vai. A gente pode se enganar, ele Já até o final do ano. essa pedra faz tempo, hein? Vocês sabem disso. Vocês podem olhar os outros episódios.
Já faz tempo que eu tenho cantado essa pedra. Não que eu queira o mal do Luiz Castro, pelo contrário, eu acredito que ele é um baita de um cara, trabalhador, uma pessoa bacana, etc e tal. Mas não é possível imaginar o Grêmio jogando com os dois laterais descendo ao mesmo tempo, Charles Garcia. Não dá. Isso aí é quinta série, né, professor? Não é possível. Tu tem que ter um senso de cobertura. E outra, o Grêmio joga num sistema, um 4-3-3. Tá? Um 4-3-3, porque ele joga com aqueles dois extremas bem agudos, o Amuzu e o TT, que está devendo muito ainda, com o centroavante mais à frente. Os três homens no meio. Tá? Na minha opinião, deveria até tirar um desses extremos, porque o Grêmio é que nem a AS infantil, professor, não faz mal para ninguém. Tá? Ele não consegue agredir ninguém e não tem poder de marcação. Não. Bom, mas então o futebol, desde que a gente nasce no berço no Brasil, todo mundo entende futebol. Se ganha no setor de meio campo. Vamos rechear esse meio campo um pouquinho mais, tá? Não necessariamente um volante. Tu pode colocar mais um homem, um antigo camisa 8, um homem que sabe marcar e sabe jogar. Retira um homem da frente, tu vai ter mais poder de marcação, mais sustentação de bola no meio campo para chegar com mais força na frente. E aí tu pode ter a passagem do lateral, claro, um por vez, obviamente, para chegar com força, essa bola chegar em qualidade no Carlos Vinícius. O que eu não gosto no Luiz Castro, que eu também acho um excelente profissional, e já provou isso por onde passou, é que tu não pode ter uma forma engessada de jogar. Ele está se ressentindo também da falta de qualidade dos jogadores do meio-campo do Grêmio. O meio-campo do Grêmio, olha, se parar para pensar, tem muito ex-jogador. Eu vou citar o peruano. O peruano é um problema para o Grêmio. Outro problema, já foi embora, agora, Edenilson. Outro problema, os argentinos. Os argentinos não dão sustentação de marcação. Então, se eu quero jogar num 4-3-3, eu tenho que ter pelo menos um volante que tenha capacidade, pulmão, força, energia para fazer combate e cobertura forte para os laterais. Eu tenho que ter um caçapava da vida. Eu tenho que ter um jogador que saia jogando, como tu disseste, um 8 de qualidade. Eu tenho que ter um cara que saiba fazer uma armação. O Grêmio não tem isso. O Grêmio não tem um Casemiro que é forte, que tem um cabeceio defensivo, que saiba marcar, saiba fazer cobertura. O Grêmio não tem. O Grêmio não tem mais o Luiz Carlos Goiano, né? Não que tem. Era um 8 não tem o completo. Dinho, que até era tosco. O Dinho. Todo mundo lembra do Dinho. Mas hoje jogaria com a perna só. Mas, por favor, eficiente. Extremamente eficiente. Muito eficiente. O Dinho era uma liderança. O Dinho era o que, por exemplo, o Leandro Leite no Grêmio Esportivo Brasil era. Sim. O Dinho era uma referência, uma liderança, e tinha do seu lado o Goiano. Quem é que o Grêmio tem agora no meio de campo? Por favor. Marcador do Grêmio se pede que jogue o Dodge, mas aí olha o nível. Dá. Porque o Dodge para reserva serve, tudo bem. O Grêmio sofre porque o Arthur, que é onde tem qualidade, ele tem que fazer ele não deveria ser o camisa 5 do Grêmio, tá? Muitas vezes ele acaba baixando mais porque ele consegue ler o jogo, é um jogador inteligente, então ele tem esta leitura, é o famoso treinador dentro de campo. Ele tem esta leitura e ele consegue fazer isso. Só que aí tu acaba limitando demais a saída de jogo. Ele é um jogador que era para ser o 8. Isso sim, pela qualidade que ele tem. Tá? E Arthur, o William, eu acho assim, professor, ele tem que tirar esse gesso, como eu falei. Tá? Um treinador ele tem que entender que o meu grupo não tem condições de jogar na forma que eu jogo sempre, então eu vou ter que trabalhar de uma outra forma. Tá? Eu vou ter que fazer o almoço com o que eu tenho, não com o que eu não tenho dinheiro para comprar no mercado. Eu não tenho dinheiro para comprar carne de primeira, eu vou fazer guisado. Vai fazer aquilo que tu tem, dentro das condições que tu tens. Mas tu tem que apresentar alguma coisa e não seguir engessado com jogadores medianos, tá? Medianos de médio mesmo, para ruins, querer que eles façam um milagre. Não vão fazer. E o Grêmio não vai contratar 5, 6 jogadores, nível de William, nível de Arthur. Não vai. E o Campeonato Brasileiro é longo. Então acho que vai ter sérios problemas o Grêmio nesse sentido. Não dá para deixar o Filipão de sombra do Luiz Castro. O Filipão tá devendo também. Cadê o Filipão? O que o Filipão fala? Qual é o posicionamento do Filipão?
O Grêmio está perdido. O Grêmio está sem uma ação de coordenação no seu futebol profissional. Isso é muito ruim. O trabalho do Felipão, na minha opinião, é nulo. É grave a situação do Grêmio. Pelo menos eu vejo assim, Charles Garcia. Porque o Grêmio, ele trouxe o goleiro, o Everton, do Palmeiras. Teve falhas. Aos poucos está começando Mas está começando a apresentar um bom trabalho. O Grêmio não se preocupou em fazer uma reposição de qualidade no coração da sua zaga. Os grandes zagueiros gremistas acabaram. E tinham que acabar, claro. O tempo vai fazendo com que seja necessária uma nova reposição. Os laterais do Grêmio, já se sabe há mais de ano, não são suficientes. O Grêmio contratou mal. O Grêmio paga rios de dinheiro para o Cuejar. Qual é a produção? É zero. É zero. E quando joga, continua zero. Aí o Grêmio começou a inventar. Cadê o Bright White? Esse está fora, né? Milhões. O cara ganha milhões. Fora. E tem que continuar ganhando, porque foi assinado o contrato. Eu não estou condenando o jogador. O jogador tem que receber e receber em dia. Ah, porque o jogador notificou o Grêmio. Tinha mais que notificar mesmo. O Grêmio estava devendo. É direito do atleta? Direito. Então não dá para discutir isso aí. Agora dá para discutir quem é que faz esses contratos malucos. Isso não tem explicação. E o Grêmio vai se afundar se o Grêmio não limpar de uma vez por todas o seu plantel, enxugar o seu plantel e contratar 4, 5 peças que sejam importantíssimas e digo até mais, que sejam também mais jovens. Porque não dá para contratar esse jogador. O próprio TT, ele veio com uma expectativa estrondosa. Ele está começando a melhorar o seu futebol. Mas ele não pode ser visto como uma solução. Ele é um a mais no ataque do Grêmio. E é vítima também, de um esquema que, como eu falei anteriormente, não está dando certo. E insiste. Então bola não chega com qualidade. Existe umas lacunas muito grandes entre as linhas. Isso é sério, isso é grave. Isso é básico, é isso que me assusta. Tá? Então o Grêmio tem todos esses problemas. Claro, se a gente ainda vai entrar no aspecto de direção, de contratar mal, né, a gente vai precisar de vários programas. Só lembrando que o próximo jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro é no dia 25, na quarta-feira, às 21h30, contra o Galo aqui. O Galo não tá bem, mas é o Galo. É o Galo. Mas tem expressões técnicas. É o Galo. Tomara que continue mal o Galo e o Grêmio ganhe a sua segunda partida. Mas é um joguinho complicado. Do Grêmio, professor, gostaria de partir para o outro lado, o lado vermelho do Internacional, que em termos de resultados não está legal, porque em 3 jogos fez 1 ponto. Concordo, claro. Agora, não tem como discordar. Agora tem o seguinte, desses 3 adversários, 2 Palmeiras e Flamengo, que a gente tem obrigatoriamente dar o desconto, não é o campeonato do Internacional. Até conseguiu um empate lá com o Flamengo. Aí é lucro. O jogo que nós falamos. Vocês assistem aí, vocês vão saber que o Inter tinha que ganhar, na minha opinião, era do Atlético Paranaense, porque depois a sequência seria terrível. Fecho contigo. E não seria terrível só porque ia jogar com o Flamengo no Maracanã e o Palmeiras no Beira-Rio. Porque agora o quarto confronto é o Remo lá. Que é complicado, extremamente complicado. Mas que, professor, pelas atuações, agora eu vou analisar só atuações, tá? E eu que fui um crítico, tá? Do Pesolano, porque achava que não era um treinador, ele está me surpreendendo em alguns aspectos e o Inter tem conseguido competir mesmo sem qualidade. Então, só para fazer esse contraponto, por exemplo, com o Grêmio tem mais pontos, mas eu vejo mais desempenho, eu vejo mais vontade, eu vejo um time que comprou a ideia do lado vermelho e não vejo do lado azul. Até porque, depois também a gente vai falar de Campeonato Gaúcho, numa outra oportunidade, o Internacional que jogou quase todo o Campeonato Gaúcho com time reserva, mas não estou falando em qualidade. O modo de jogar ele é igual, ou seja, tu enxerga o trabalho do treinador. Então eu estou com uma expectativa de que mesmo com uma pontuação mais baixa, o Internacional vai conseguir se recuperar no Campeonato Brasileiro, professor. O Internacional tem melhores condições em tese para se recuperar. O Internacional parece que tem também um outro ponto a seu favor, Charles Garcia, que é uma tranquilidade interna. O Internacional, ele está, digamos, com um espírito mais em paz. O Abel Braga
e o D'Alessandro fazem um bastidor que dá tranquilidade para o Pesolano trabalhar. E o Internacional também tem um time, me parece, mais competitivo do que o time do Grêmio. E o Pesolano também está conseguindo implantar a sua filosofia de trabalho, que é uma filosofia mais de combate, mais aguerrida. E faltava isso para o Colorado. Então eu vejo o Internacional com melhor condição de reação. E essa condição de reação passa por um jogo dificílimo lá em Belém do Pará, que é uma viagem longa para Chuchu, é praticamente uma viagem transoceânica, é como sair e ir para a Europa, de tão longe, uma viagem cansativa, vai chegar num clima equatorial, porque o norte do país não é sopa em termos de temperatura, e aquele calor abafado, úmido, quente, 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 quente. Isso gera impacto, não tem como não gerar. Mas o time também tem condições de fazer um melhor resultado. Porque o time do Remo é um time que veio da Série B e está oscilando. É o time da empolgação. É o time que ainda não conseguiu se encontrar. Eu até acho que o Remo vai crescer na competição. Porque o Remo tem jogadores muito experientes, acostumados com grandes confrontos. Pikachu é um exemplo. Pode gostar ou não gostar do Pikachu, mas ninguém vai dizer que o Pikachu não tem experiência. O Remo também tem um técnico importante, um técnico que conhece futebol. Todo mundo pode dizer, eu não gosto do colombiano, mas um minutinho. Ele é calejado na parada. E o Remo tem uma torcida apaixonada que vai fazer uma baita de uma pressão no Mangueirão. Aliás, professor, nunca foi fácil jogar contra o Remo lá na Série A, na Série B, na Série C. Nunca foi e nunca é. Mas o que dá uma esperança ao torcedor do Internacional é que tu enxerga um time combativo, um time que, bom, ele pode perder? Pode, mas ele pode ganhar. Ano passado tu não tinha esperança nenhuma. Era um time que tomava um gol e tu só ficava assim, não tinha confiança. Vai tomar outro, não tinha confiança. A única chance do Internacional empatar no ano passado era se não tomasse um gol. Hoje tu enxerga. Mas perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Perdeu. Em alguns momentos o Atlético foi superior, mas o Inter teve mais chances de gol. O Inter jogou, o Inter teve 2 gols anulados. O Inter foi igual. Ele não foi inferior ao Flamengo no Maracanã e poderia ter tomado o segundo, mas teve mais chance que o Flamengo para fazer o segundo. E contra o Palmeiras, professor, tá? Um jogo de 3-1, mas tu tá louco. O Internacional teve chance até de empatar o jogo. Em determinado momento. Claro que o Abel Ferreira com 3-1, porque isso eu gosto no Abel Ferreira, tá? Ele é de uma humildade, o meu time é melhor, ele sabe disso. O meu time é melhor, eu devo ganhar o jogo tudo, mas eu tô com 3-1 aqui, eu vou me recolher, deixa esses caras virem, eu vou jogar no contra-ataque. Ele tem essa humildade, diferente do Flamengo. Eu posso estar perdendo, mas eu sou o Flamengo. A torcida eu vou jogar. Flamengo não admite. O Internacional, então o que deixa o torcedor colorado com a expectativa? Ele encarou o Palmeiras. A questão é o seguinte, o Palmeiras foi 4 vezes lá, fez 3 gols. A finalização do Internacional vai, mas não faz. Então, falta o quê? Qualidade. Mas dentro daquilo que o Pesolano tem na mão, ele consegue fazer alguma coisa. E aí vai a comparação com o Luiz Castro. Com o que o Luiz Castro tem na mão, ele não está conseguindo fazer. Não consegue. Tá? E eu tenho certeza que talvez a ideia inicial do Pesolano talvez nem fosse essa de agora. Dificilmente tu acerta de primeira. Tá? Ele deve ter feito algumas mudanças. Esse cara não dá pra jogar aqui, eu vou ter que recuar um pouquinho mais, eu vou ter que jogar com o volante. Ele joga com o Ronaldo, e o Ronaldo tá jogando bem. Tá jogando bem. Eu me atrevo a dizer, inclusive, nós já abordamos, claro, o jogo contra o Atlético Paranaense, o Furacão. O Internacional perdeu também, não querendo desprezar o time do Odair Hellmann, para si mesmo, né, Charles Garcia? Porque os erros na defesa foram horrorosos. Foram horrorosos. E o Odair, professor, ganhou com cara de Odair. Fez um gol, teve mais uma chance, assim, incrível de fazer, e não jogou mais. E não jogou. Tudo bem, é uma estratégia, cada um joga com as armas que tem. Ele tá lá com 3 pontos, ele ganhou em casa, tudo perfeito. E o gol que o Internacional perdeu quando estava pressionando o Palmeiras foi por problema de finalização, e o gol que o Internacional tomou também foi erro por causa do resbalão do mercado. Uma pena, acontece.
Que não então, é disso, né? Não, mas acontece. Então tem essa série de variáveis que estão a prejudicar o Internacional, mas o Internacional potencialmente tem maior possibilidade de dar a volta por cima e com certeza o Pesolano vai consolidar o seu trabalho. O Pesolano está na direção da consolidação, porque ele tem melhor material humano, ele tem uma filosofia de trabalho e ele tem uma retaguarda muito melhor montada, que é com o Abel e o próprio D'Alessandro. A única questão, nós conversávamos em off também, é de que eu não sei se o Inter vai ganhar do Remo. Eu sei que o Inter não vai ser aquele time covarde do ano passado. Daqui a pouco ele pode perder, ele pode empatar, mas ele também pode ganhar. Então o torcedor do Internacional está retomando o gosto por assistir o Inter, porque tu sabe, olha, é um time que vai lutar. Vai faltar qualidade? Vai faltar qualidade, mas é o que tem para o momento. A única questão é o seguinte, independente disso, ele tem que começar a fazer seus pontinhos. O professor disse que não fez 10% ainda da competição, mas o histórico do ano passado, né, o fraudão com que o torcedor do Internacional terminou ano passado, o torcedor não quer mais passar por isso, e o clube, pelo tamanho que tem, nem Inter nem Grêmio merecem disputar a zona do rebaixamento. Mas pode ser um trabalho muito bom do Pesolano, e eu tenho convicção que é, e essa tranquilidade da direção passa por isso, professor, por entender que o trabalho está sendo muito bem feito, só que os pontos também são necessários. Tem uma hora que o torcedor diz o seguinte, tá, mas eu não quero mais jogar bem, eu quero ganhar. Eu acho que vai ser uma consequência. E acho até mais, professor, a hora que esses resultados, a hora que vira a primeira vitória, tal, que aí sim vai dar aquele... Sim. Principalmente no Campeonato Brasileiro. Claro. Que eles vão enxergar que aquilo que a gente está fazendo e jogando bem foi transformado em resultado, vai dar aquele salto que o Inter... Lógico. Não que o Internacional... Vou me arriscar a dizer aqui. O Internacional não vai para a Libertadores de América. Não é time para brigar aí entre quinto e sexto. Não, isso aí vocês esqueçam. Mas não é para ser rebaixado. O Internacional vai fazer um campeonato de meio de tabela. Primeira página. E, aliás, a direção, uma das poucas coisas, né, que foram ditas de forma correta por essa direção, é de que, olha, a gente não tem condições financeiras para fazer grandes contratações e nós vamos fazer um ano seguro. Fabinho Soldado. Aliás, não foi nem a direção. É muito bom. Foi a direção, tá, através do Fabinho Soldado. Mas o Fabinho foi o único que conseguiu verbalizar. Porque tu tem que ter coragem para falar isso para um torcedor que está 15 anos sem ganhar nada. Não me venham com o Campeonato Gaúcho como título para Grêmio Inter, não, por favor. Está 15 anos sem ganhar nada, não vai ganhar esse ano. Tá? Eu posso virar meme, professor. Já pensou se o Inter ganha uma Copa do Brasil? Eu viro meme. Fico famoso, mas eu confesso que eu divido contigo e com o Jefferson aqui. Tá? Que maravilha. Pila, fica tranquilo. Mas o Inter não vai ganhar mais nada esse ano. É promessa, hein? Tá gravado. Tá? O Inter não vai ganhar nada esse ano e tu ter a coragem como diretor de futebol de chegar e dizer que nós vamos fazer um ano seguro. O que é um ano seguro? Eu não estou te prometendo título, mas eu não vou brigar lá embaixo. Claro, e essa amostragem, ela é uma amostragem ainda muito, muito preocupante, porque falta o ponto maior, que é a vitória, né, Charles? Falta demais isso. Mas como eu havia comentado em off antes com o Charles, são 38 partidas. Cada partida é importante, nós sabemos disso. Eu sei, você sabe, o Charles sabe, o Jefferson sabe, todo mundo sabe. Mas vamos pensar que 10% de 38 partidas é igual a 3,8 partidas. Então, até a quarta partida, se pode se dar o luxo de um certo desconto de organização, de sentir o campeonato. Mas da quarta em diante não dá. Nós aqui do Super Táticos já estamos pegando forte com 3 partidas. Nós decidimos fazer isso, né, Charles? Por quê? Porque não dá para ficar esperando pela quarta partida para um time que no campeonato anterior não conseguiu fazer 45 pontos. É bom lembrar que o Internacional se safou do rebaixamento graças à estrela do Abel e por causa dos resultados paralelos. O Internacional não fez o dever de casa. O Internacional foi praticamente reprovado e se salvou justamente pelo ponto extra, que foi o quê? O fato de que os times lá do Ceará não conseguiram fazer o que eles tinham que fazer. Ele conseguiu um pior que ele para se salvar. Exatamente. Então, tá na hora de buscar um resultado e esse resultado tem que ser a vitória. E se for fora de casa, melhor ainda, porque daí vai dar uma tranquilidade maior. Agora, eu reconheço aqui com vocês, falando claramente para vocês, que o Internacional
tem mais tranquilidade interna do que o Grêmio. E o Grêmio, apesar de ter vencido o Botafogo, o Grêmio não convence ninguém. Ninguém, porque ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Todo mundo está vendo que o time do Grêmio é um time que precisa ser profundamente reestruturado. E o banco do Grêmio é a mesma coisa. O que se leva a concluir que o plantel do Grêmio precisa de um baita de um processo de reestruturação e o plantel do Internacional não. O plantel do Internacional pode até necessitar de uma ou outra contratação, é verdade. Mas é um plantel com o qual o Pesolano está conseguindo fazer um feijão com arroz bem temperadinho, Charles Garcia. Mas se tu oferecer qualidade, ele vai aceitar na hora, claro, professor. Se tiver uma bisteca, melhor ainda, né? Só Ele vai ficar contente. Quem não fica contente? Claro, só pra gente concluir então, e na teoria, tudo isso que a gente está falando tem uma dificuldade adicional para o Inter e talvez uma facilidade para o Grêmio. Próximo jogo do Internacional, também no dia 25 às 19 horas, na quarta-feira, contra o Remo, fora de casa. No Mangueirão. Complicadíssimo. O Inter às 7, o Grêmio às 9. Então quem quer torcer e secar ou secar e torcer, vai conseguir, o Grêmio às 9h30, vai conseguir tranquilamente. E na outra rodada o Inter joga fora de novo. Por isso eu falei lá no início aquela vitória contra o Atlético Paranaense. O Inter vai contra o Galo em Minas. E o Grêmio, a tabela, por isso que eu digo, o Inter precisa ganhar uma para dar esse sufoco. Porque o Inter corre um risco sério de até a quinta rodada daqui a pouco estar sem vitórias e com desempenho. E o Grêmio, que pode não ter desempenho e ter resultado, porque ele joga duas em casa. Ele tem o Atlético Mineiro, que é um jogo complicado, difícil, e depois tem o Bragantino. Então, o futebol apresenta essas peculiaridades. É isso, professor? É isso aí, gente. Muito bem, então, né? Foi mais um Super Táticos para vocês. Agradecendo demais o teu carinho, a tua companhia, deixando o teu like, a tua inscrição. Segue a gente também no Instagram, @SuperTáticos, e deixa o teu comentário para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, que é sempre muito bem pensado e desenvolvido para vocês. Até a próxima, professor Marcelo Parmegiani. Até. E até a próxima para vocês, Super Táticos. Tchau para vocês.